Fabrício, vou pedir para você permanecer aqui conosco, só para a gente trazer uma atualização com o Luca Bassani, direto da Europa, porque o Irã restringiu o acesso à internet depois dos ataques israelenses. Luca está de volta e traz as atualizações para a gente. Luca, por favor. É isso mesmo, Soraya. O Ministério das Comunicações do Irã anunciou restrições à internet em todo o território nacional após os ataques israelenses, dizendo que essas medidas buscam também preservar a segurança nacional. Inclusive, eu que tenho as minhas fontes espalhadas pelo Irã, um país com pessoas muito amáveis, por sinal, eu não consigo me comunicar com eles há cerca de 1h30. Portanto, esse contato estava sendo feito por toda a manhã, mas até agora não tenho mais resposta, pelo menos neste intervalo dos últimos 90 minutos, 120 minutos. É algo que provavelmente tem a ver também com operações militares de resposta dos iranianos aos israelenses. Nós sabemos hoje como toda essa questão bélica ela envolve muita tecnologia, envolve as telecomunicações, muitos rastreios, também interferências que podem ser dadas através da internet. Então, o governo iraniano, que costumeiramente já restringe a internet aos seus cidadãos por outras razões, pela questão da coesão social, por impedir o acesso às redes sociais, agora também tem essa desculpa militar de poder fazer com que as pessoas não tenham acesso em tempo real através das informações da internet. As telecomunicações através do rádio e da televisão continuam ainda estabelecidas, mas sabemos que hoje em dia a internet é a principal via das pessoas se informarem muitas vezes, e é algo que preocupa todos aqueles que estão dentro do Irã, o que isso poderá significar. Apenas uma outra atualização: novos bombardeios foram então notificados em diversas regiões iranianas, principalmente a cidade de Tabriz, uma das maiores cidades que fica na porção mais ocidental do Irã, onde há também instalações nucleares, e a preocupação é saber se durante todo este dia essas operações continuarão ou se elas serão pausadas. Afinal, o premier Benjamin Netanyahu deixou claro que tudo apenas começou e que é esperado que durante os próximos dias Israel realize mais ataques como esse, também a alvos militares, instalações nucleares e a pessoas específicas dentro da Guarda Revolucionária Iraniana e da política iraniana, que poderia significar uma fraqueza para o regime e até mesmo incentivar um levante popular. Aí há várias teorias que começam a surgir pelos diversos analistas especializados em Oriente Médio, e nós obviamente vamos ficar de olho nestas questões políticas também. Obrigada, Luca, pelas suas informações. A gente segue aqui com o Fabrício Naits, que também repercutindo. Daqui a pouquinho o Luca está de volta trazendo mais repercussões para a gente a respeito da guerra no Oriente Médio. Bom, a gente falava há pouco, né, Fabrício, até do enfraquecimento da defesa do Irã, que talvez tenha sido, por conta disso, um sentimento de Israel de ver essa janela de oportunidades para conseguir atacar. E agora, no caso, utilizando a internet também como arma, né? Exatamente, a comunicação é extremamente importante nesse momento, até para que as mensagens envolvendo as lideranças do Irã possam ser passadas à população. Como eu falei, o presidente Massoud Pezeshkian pede união da população nesse momento, diz que Israel vai se arrepender desses ataques, só que essa mensagem precisa chegar nos 4 cantos do país para que não haja uma revolta. Um ataque como esses, é claro que leva a população a questionar a credibilidade do governo, a forma como o governo protege os seus cidadãos, a forma como o Irã consegue manter a sua segurança frente a adversários tão fortes no campo militar. Então, se você tem uma dificuldade, por exemplo, no acesso à internet, essa mensagem fica mais difícil de ser repassada, e isso certamente pode ajudar a suscitar essas dúvidas contra o governo. A gente sabe, Soraya, que nessa operação que começou ontem à noite, antes do início da operação dos ataques aéreos israelenses, o Mossad, o serviço secreto israelense, conseguiu levar armas até o território iraniano, para os seus agentes que já estão lá, que atuam dentro do Irã. Isso já foi divulgado, confirmado, inclusive. Por quê? Porque a partir dali, com drones principalmente, o Israel acredita que consegue neutralizar a capacidade de defesa aérea iraniana, impedindo
pedir que o Irã dispare, por exemplo, mísseis, dispare novos drones já dentro do território iraniano. O Mossad é um grupo extremamente hábil, extremamente capaz, que faz operações cinematográficas. Não podemos esquecer o que aconteceu ano passado no Líbano com a questão dos pagers e walkie-talkies, que foram detonados. Eram pagers e walkie-talkies utilizados pelo Hezbollah, que utilizava esse tipo de equipamento justamente por ele ser de uma tecnologia mais antiga, mais difícil de ser rastreada, e aí eles acreditavam que estavam imunes a possíveis ataques israelenses. Mas o Mossad foi muito mais inteligente, pensou à frente, conseguiu interceptar essa carga de walkie-talkies e pagers, a colocar os explosivos dentro desses aparelhos sem que ninguém percebesse, e aí quando eles acharam que era o momento mais apropriado, apertaram lá o botão, esses pagers explodiram, esses walkie-talkies explodiram, dezenas de pessoas morreram, e isso abalou a confiança, inclusive, do Hezbollah nas suas próprias capacidades. O Hezbollah pensou, poxa, se Israel conseguiu interceptar uma carga de pagers que a gente comprou de uma empresa que vem do leste europeu, mas que são fabricados em Taiwan, ninguém percebeu o que aconteceu, o que mais eles são capazes? Como é que a gente pode se defender frente a essas ameaças? Então a gente está falando aqui de um exército, um serviço secreto muito capazes, muito competentes, que conseguem pensar à frente nesse momento e neutralizar possíveis ataques iranianos antes mesmo deles acontecerem. E inclusive atuar, como falou o Luca, possivelmente uma teoria que pode ser aqui suscitada é essa, de que é possível provocar um levante popular contra o governo do Irã. Nonato falou, anos atrás as relações entre Irã e Israel eram boas, hoje em dia não são mais. Israel adoraria retomar essas boas relações com o Irã. É isso, a gente segue acompanhando. Eu vou chamar também o Cristiano Vilela aqui para essa nossa conversa. O Vilela, eu particularmente não acredito muito em acaso, né? E acho que ninguém acredita nessa história. A gente citou o ataque do ano passado entre os dois países. Essa ação forte agora. Na semana que vem estava prevista uma conferência aí para discutir dois estados, Palestina e também Israel, na ONU, organizada pelo Emmanuel Macron. O Netanyahu teve agora uma moção que mantém ele no poder ali com todos esses cenários de conflitos que ele acabou se envolvendo. Teve reunião com o Trump, os dois acabaram discutindo ali porque o Trump não queria um ataque ao Irã nesse momento, mas o Netanyahu levou isso à frente. Ou seja, o Netanyahu está empoderado nesse momento, não, Vilela, diante de tanta discussão, e também muda um pouco o foco aí dessa discussão na ONU sobre dois estados. Pois é, Nonato, com certeza, se a gente for retomar, resgatar o momento do início desses conflitos recentes no Oriente Médio, com os ataques, com as invasões que foram feitas em Israel, os ataques que vitimaram um grande número de pessoas, vale a gente lembrar que o primeiro-ministro Netanyahu, naquele momento, ele se encontrava bastante fragilizado do ponto de vista político, muito se questionando, inclusive, a sua permanência no poder. Vinha de um processo eleitoral bastante desgastante, enfim, numa situação realmente difícil do ponto de vista político. E o fato é que, desde que passaram a eclodir essas guerras, esses conflitos, tivemos, até por uma questão de necessidade, a manutenção de Netanyahu no poder. E agora, com o avançar desses conflitos, especialmente nesse momento onde passamos a ter um novo capítulo de uma guerra efetivamente declarada entre dois estados, diferentemente do contexto anterior, onde você tinha grupos que promoveram a invasão e atuavam na guerra diretamente com Israel, agora não, agora nós temos efetivamente um conflito entre dois estados por conta de uma atuação deliberada, por conta de uma atuação de produção de armamento nuclear, algo que realmente torna mais clássico esse conflito e que faz com que exista uma capacidade muito grande de se espraiar, não apenas pela região, mas por todo o mundo, né? Com uma atuação que venha a afetar mercados, que venha a afetar o posicionamento político, especialmente das principais potências. E o fato é que, dentro de todo esse caldo político e geopolítico que vem caminhando nesse sentido, o primeiro-ministro de Israel, ele vai se fortalecendo, vai movimentando as peças de uma forma bastante certeira, no sentido de ter força e no sentido de se manter forte no cargo. Talvez aquele Netanyahu fragilizado de pouco tempo atrás, hoje tenha dado o espaço
para um primeiro-ministro fortalecido e realmente com capacidade de fazer com que Israel esteja na linha de frente desses grandes conflitos que têm movimentado o mundo atualmente. Ontem, né, Vilela, Netanyahu disse que esse momento é decisivo, mas será que ele tem já em mente um plano, uma cartada nova para esse segundo dia, né, o dia após o ataque, que no caso foi ontem? E na sua avaliação, talvez Israel tenha se arriscado um pouco? Eu vejo que sim, sem dúvida. É um risco e calculo que esse risco tenha sido absolutamente calculado, até por conta da repercussão que esse caso teve e até por conta da ausência de determinados posicionamentos. Existem alguns posicionamentos do ponto de vista oficial que ainda não foram feitos, especialmente por grandes atores, grandes potências que têm capacidade de fazer coro para um determinado lado ou para outro lado. Nesse sentido, todos têm também a clareza nesse jogo de que, diferentemente do aspecto do conflito em Gaza, que tem ali um aspecto humanitário muito forte, muito acentuado, nesse caso é uma disputa entre dois players fortes, duas potências. O Irã tem um relacionamento muito forte no sentido de manter estruturalmente grupos armados ali em toda a região. É um perigo do ponto de vista estratégico global o Irã conseguir avançar para a obtenção da energia nuclear, para o uso de bombas atômicas ou algo do tipo. Então, nesse sentido, ainda cabe o posicionamento, a forma como vão se posicionar essas principais potências e nesse sentido, que a gente possa visualizar de que forma vai avançar esse conflito. Eu vejo que as próximas horas elas vão ser determinantes para que a gente possa medir a escalada ou de que forma será a escalada desse conflito. A gente